A paz, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a esse lugar. Eu não sei se você está acompanhando tudo que está acontecendo aqui às quartas-feiras sobre aquilo que nós estamos falando, mas parece que esse é o 13º encontro falando sobre o livro de Atos. Quem aqui não sabia dessa informação, de que nós estamos estudando o livro de Atos? Alguém aqui não sabia? Então, minha irmã, estuda com a gente, por favor. E quem não sabe, você que está aí na sua casa, de repente não sabe. E em todos esses encontros, Deus tem nos falado de forma muito especial e muito maravilhosa. Nós estamos revisitando todo o livro. Então, nós já passamos por Jesus falando para os seus apóstolos, seus discípulos, de que eles deveriam esperar pela descida do Espírito Santo, para que eles fossem testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós passamos pela escolha do 12º discípulo, ou melhor, apóstolo no lugar de Judas. Nós passamos pela descida do Espírito Santo lá no capítulo 2 de Atos. Passamos também por todas aquelas pessoas que foram tocadas pelo agir, pelo discurso de Pedro, o agir do Espírito Santo, e foram salvas, em torno de 3.000 pessoas. Essa igreja foi aumentando, e pôde ver sinais e prodígios sendo feitos através dos seus filhos, através dos seus servos. Pedro e João vão até o templo, curam um coxo, e por causa da cura daquele coxo, eles discursam mais uma vez. Por causa do discurso deles, eles são levados até o Sinédrio, mas eles voltam a falar a respeito de Jesus, e mais pessoas vão se ajuntando a essa fé. Só que com o passar do tempo a gente viu também que essa igreja estava crescendo, tinha tudo em comum, mas começou a ter problemas internos, a começar de Ananias e Safira, e depois, onde a gente vai chegar e relembrar um pouquinho de semana passada, da reclamação dos gregos com relação aos hebreus, de que as suas viúvas não estavam sendo amparadas da melhor forma. Essa igreja estava em crescimento, e o que foi falado semana passada foi o seguinte: essa igreja está crescendo porque essa igreja ela tem a porta aberta para todo e qualquer tipo de pessoa, assim como Betânia. Amém, irmãos? Todos são bem-vindos. E são mesmo. Essa igreja aqui tem as portas abertas para todo tipo de pessoa. Chega nessa igreja todo tipo de pessoa, com todos os problemas, e eu faço questão de voltar a falar. O seu problema não é só seu. Seu problema, trazido aqui para esse lugar, para essa comunhão, é problema de todos nós. Amém? Cadê a Vânia? Amém, Vânia? E a gente ora, a gente suplica, a gente busca a Deus até alcançar a vitória. E quando esse irmão, essa irmã é vitorioso, nós somos também. Amém? Chorais com os que choram, sorriam com os que sorriam, se alegrem com os que se alegram. A palavra de Deus diz isso para a gente. E essa igreja estava passando naquele momento por um período complicado. Alguém vai dizer que eram as dores do crescimento. Esse crescimento acelerado fez com que, em determinado momento, um grupo fosse negligenciado. E os apóstolos reconheceram isso. De fato, há um grupo que está sendo negligenciado, então a gente precisa dar conta disso. O que a gente vai fazer? A gente vai largar a palavra, a gente vai largar a oração para atender esse grupo? Não. Vamos eleger pessoas capazes, pessoas que naquele lugar sejam, ou melhor, tenham boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Mas, na verdade, é o seguinte, igreja, nós não vamos escolher, vocês vão escolher. Escolham 7. Então, a congregação se reuniu, escolheu 7 pessoas. Entre essas pessoas estava Estevão, que é o alvo da nossa pregação, do nosso estudo de hoje. E, através de Estevão, a gente vai ver um agir poderoso de Deus, um homem notável, servo do Senhor, usado por Deus para poder engrandecer o nome do Senhor. Então, eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, a partir do verso 8. Por favor. Antes de nós lermos, se voltarmos rapidamente no verso 3, do capítulo 6, quando o autor
começa a nomear as pessoas que são... Desculpa, no verso 5, começa a nomear as pessoas que são escolhidas para serem diáconos. Ele fala que Estevão é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E ele ressalta isso, e a gente vai ver agora, a partir do verso 8, para poder lembrar, sim, que Estevão cumpria tudo aquilo que estava sendo pedido a respeito dessas pessoas que pudessem, sim, auxiliar aqueles que estavam padecendo necessidade dentro da igreja, e que, além disso, ele ainda tinha outras características fundamentais e importantes que vão fazer ele se destacar. Vamos ler, então, a partir do verso 8. Atos 6, verso 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas ou insultos, aquilo que eles criam, né? Contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho ou ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aí eu peço agora para que você vá lá para o capítulo 7, a partir do verso 51. Atos 7 agora, a partir do verso 51. É a vez de Estevão se defender. Estevão está se defendendo, ele continua se defendendo e a gente vai ler agora. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, ou Paulo, e apedrejaram a Estevão, que ele em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia está repleta de pessoas que são símbolos de gente usada, serva de Deus, que são inspiração para nós. Domingo pela manhã, a Sandriane estava pregando sobre Esther. E foi muito linda a pregação sobre Esther, trazendo todo um estudo sobre o livro. Talvez você conheça Davi, talvez você conheça um dos profetas. E a vida de Estevão, ela parece que é muito curta, ou pelo menos o escritor bíblico traz para a gente uma narrativa, uma história muito curta de vida dele. Qual é
é a história de Estevão? A Bíblia só fala que ele era cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Mas, como ele foi escolhido para ser diácono, tinha boa reputação também, e também é cheio de sabedoria, porque esses eram os atributos para aquela função. Seja como for, a vida de Estevão traz ensinamentos maravilhosos para nós. E nessa noite, nos 30 minutos que eu vou ter, 25, eu quero trazer para a gente alguns ensinamentos fundamentais, para que a gente entenda que, às vezes, de repente, Jesus está inalcançável por Jesus ser Deus, ser quem for, mas os servos de Jesus, tal como Paulo, o próprio Estevão poderia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu ouso dizer, em nome de Jesus e pela misericórdia de Deus, meus irmãos, que se nós formos seguidores de Jesus, nós também poderemos dizer isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos lá para as lições que Estevão traz para a gente. Primeira lição que Estevão traz. Se você voltar lá, no capítulo 6, verso 8, vai dizer assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Primeira lição que ele ensina para a gente. Meu irmão, minha irmã, faça o que você foi chamado para fazer, nomeado para fazer, consagrado para fazer. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Mas não faça de qualquer jeito, não. Faça de todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Com todas as suas motivações. Olha o que Eclesiastes vai dizer para a gente. Eclesiastes 9:10. Ajuda a gente, painel, por favor. Eclesiastes 9:10, painel, capítulo 9, verso 10. Diz para a gente: tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Ou faça da melhor forma possível. Porque para onde você vai, você não sabe. O que vai acontecer depois, você não sabe. A gente tem esperança da glória, é claro que tem. Mas o tempo presente, o tempo da ação de Deus, o tempo do fluir de Deus é o agora. É aquilo que a gente faz e é da melhor maneira que a gente puder fazer. E talvez o nosso grande erro seja a gente se fixar em algum título que a gente tenha. Porque até então você se chama, de repente, diácono Estevão, pastor Estevão, bispo Estevão, e talvez isso seja a maior motivação da sua vida, o título. Mas o título não é nada, meu irmão e minha irmã. Se acompanhado do título não vem a função. Lembra? O que os apóstolos pedem para as pessoas é: façam, escolham pessoas que tenham todos os atributos necessários para desempenhar essa função. Sim, que sejam pessoas de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, mas que sejam pessoas que levem a função, levem o ministério a sério, e não apenas o título, que não tenha só a alegria de ser chamado pelo título X ou título Y. E isso tem a ver com a questão espiritual, igreja, claro que tem, mas tem a ver também no seu dia a dia. Talvez você seja chefe no seu lugar de trabalho. Que alegria ser chamado de chefe. Aí, chefe Romão, chefe, chefa Mônica. Aí, olha só. Mas será que você vai ser uma boa chefe? Você é uma boa chefa, Mônica? Eu sou professora e, gente, eu falo isso com muita alegria no meu coração. Porque eu sei o quanto que eu padeci para chegar nesse lugar, tá? Eu sei das noites orando ao Senhor, das lágrimas rolando. Ser chamada de professora pelos meus alunos, meu irmão, é um prazer. Que prazer ser chamado de professora Wanda, tia Wanda. Gente, estou cheia de cabelo branco, sou tia, gente. Sou tia Newton. Mas que tipo de tia eu sou? De professor eu sou? Será que é só o título que vale? Na nossa fé, o título é muito importante.
Algumas pessoas têm muita dificuldade de serem chamados pelo nome. Se você chamar aqui para orar, você tem que falar assim: vem cá, vem pastor, vem diácono, vem presbítero, vem bispo, vem apóstolo. Meu irmão, não perca a sua identidade em nome de Jesus. E não acho que o título seja grande coisa. Não é. O fazer sim. O fazer sim, a Bíblia vai dizer para a gente que o fazer é fundamental. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente: obrigada, painel. Tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo que você for fazer é para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. Que Deus seja exaltado no seu fazer. Pode ser o mais simples do mundo. E ele é significativo. Ah, como ele é essencial. A sua vida, a sua função é essencial. Existe um poema de Fernando Pessoa, e um trecho dele eu gosto demais. Eu não vou ousar declamá-lo aqui de cor, não vou lembrar. Mas um trecho dele, ele fala assim: põe quanto és no mínimo que fazes. Seja todo para ser grande, ser inteiro. E eu vou parar por aí para não errar. Mas ponha quanto és. Ponha o quanto você é no mínimo que você fizer. Faça de todo o teu coração. Faça com todas as suas forças. E Estevão era assim, gente. Olha só o que a Bíblia fala. Por ele ser assim, grandes sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Ele não era apóstolo. Ele era diácono. Está entendendo que não tem a ver com o título? Tem a ver com a disposição, a predisposição. Você é cheio do Espírito Santo. Então deixa o Senhor te usar onde Ele quiser, em nome de Jesus, meu irmão. Se coloca à disposição do Senhor. E essa é a primeira lição que Estevão nos ensina. Faça em nome de Jesus. Faça o que você foi chamado. Faça o que você foi nomeado, consagrado para fazer. Mas não faz de qualquer jeito, não. Faz de todo o coração, faz de todas as suas forças, faz da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Só isso? Claro que não. Uma segunda lição que Estevão vai nos ensinar está lá no verso 9, no verso 10 do capítulo 6. E diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Meu irmão, qual é a razão da sua fé? Você sabe dizer? Você está preparado para poder fazer uma defesa da sua fé em termos teológicos? Aí, Romão, preparem. Uma apologética, uma defesa da sua fé. Você está preparado, Romão? Deus te abençoe e vaza em nome de Jesus. Você está preparado para fazer uma defesa da sua fé? Se alguém te perguntar hoje por que você crê em Jesus, você vai dizer com palavras compreensíveis, com argumentos que sejam compreensíveis. E lembra que você está cheio do Espírito Santo, hein? Imagina você cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento de Deus. Onde esse homem e essa mulher vão? Não tem limites, em nome de Jesus, não tem limites. E a Bíblia vai dizer isso para a gente. Pedro, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, 1 Pedro 3, ele vai ressaltar exatamente isso, a necessidade e a importância de saber defender aquilo que a gente crê. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. A gente tem muita dificuldade com isso. A gente acha que quem deve defender a nossa fé são os grandes nomes, os grandes ícones da nossa fé. E aí, dentro dessa perspectiva, há dois lados que são extremamente opostos e que não devem ser assim na nossa vida, mas que a gente acaba vendo com frequência. Um é aquele que escolhe ser ignorante da sua fé, escolhe ter desconhecimento da sua fé e que por causa disso acaba sendo até menino na fé, porque acaba comprando o discurso dos outros. Como que é isso? Eu não sei, mas se o Romão falou, está valendo. Mas em que você crê de fato? Não, eu creio no que o Newton falou. Se o Sentinelle disse, estou te botando no jogo, hein, Sentinelle? Tá de bobeira aí, ó? Fica ligado, hein? Se o Sentinelle falou, está valendo. É isso. É assim que deve ser a nossa fé, o nosso jeito de viver a fé em Jesus. Um dia desse saiu um vídeo no Instagram de um humorista, estava fazendo stand-up, acho que é Rodrigo Marques o nome dele. Ele estava falando de uma pessoa que chegou para ele dizendo que, não, eu creio na Bíblia, a Bíblia é o livro da minha vida, na Bíblia está escrito tudo que a gente precisa viver, tudo que a gente precisa ter, e eu creio na Bíblia, a Bíblia me direciona. Mas você já leu a Bíblia? Não. Não. E ele ri da nossa cara, ele ri de gente assim. Não faz sentido. Não faz sentido a gente defender uma fé, defender um livro, e não saber do que se trata, o que ele está narrando, do que está acontecendo. Olha só, tem dois momentos, olha lá, chamado de Antigo Testamento, Novo Testamento, por quê? Antigamente tinha no meio aqui uma página em branco, por que isso? Tudo isso tem contexto. Meus irmãos, aqui na nossa igreja nós temos um curso para poder ler a Bíblia do zero. Então, o pessoal agora está estudando o livro de Êxodo. Você é convidado a estar presente também. Procura o Fabrício, procura a galera do Betânia Educação. E venha conhecer a Bíblia, venha conhecer o livro que você fala tanto, que crê. Em nome de Jesus, para de meninice. Um monte de tempo na fé. O que você está produzindo de frutos dessa fé? Ignorância. Reproduzindo o conhecimento alheio, mas sem profundidade daquilo que o Senhor está nos dando permissão para ter, e com todas as possibilidades do mundo. Todas as possibilidades. Esse é um lado. E do outro lado estão os soberbos e os arrogantes. Porque nós temos, sim, o desconhecimento, a ignorância de um lado, e do outro lado, lembra que eu falei que são extremos? O soberbo e o arrogante. Vem debater comigo, prova aí teu argumento, fala aí o que você quer, então vem para o debate, vamos para o debate, vem, me encara. Meu irmão, para que isso? Para que tanto debate? Para quê? Você quer se mostrar para quem? Quem que você quer impressionar? Me fala. Quem? Eu lembro que teve um período na faculdade, e eu estava exatamente no Instituto de Educação da faculdade. Eu não sei por que eu fiz aquilo, mas por acaso, eu era a única crente no meio de um monte de gente que não era crente. E surgiu algum assunto. E aí começa, né? Você começa muito bem, cheio de desejo no coração de fazer Deus ser conhecido, lembra? Apologética, né? Vamos lá, né? Defender a fé. Não larga a mão, não larga o osso, não. Defende a sua fé, defende o teu Deus, defende o teu Cristo. E eu lá debatendo com eles, daqui a pouco juntou uma galera. Como é que sai dessa? Só eu de crente. Mas qual era o meu intuito? E hoje eu sei muito bem. Eu não tinha desejo nenhum de levá-los ao Salvador, gente. Meu desejo era de sair superior daquele negócio lá. Defender a minha fé, defender o meu Cristo. Como se o meu Cristo e a minha fé precisassem de uma defesa, de fato. Mas e as pessoas, Wanda? Você se importava? Nem tanto. Nem tanto.
E aí, em outra ocasião, eu lembro que um desses meninos que estava lá nesse grupo, que acabaram comigo, eu fiquei sem argumento e fui detonada mesmo. Nem lembro como eu saí daquela, mas Deus me livrou, estou aqui hoje aí. Em outro momento, eu lembro que um dos rapazes que era da minha turma, que estava lá com uma menina, com uma moça, e ela começou a falar de Cristo numa singeleza tão grande, o cara que era ateu estava quase chorando. Na singeleza. Por quê? Existe um modo de se falar a respeito da nossa fé. É com conhecimento? Sim. Mas Pedro vai dizer que é com mansidão e com temor, com respeito a quem está ouvindo aquela mensagem. Se você está defendendo a sua fé para se sentir superior e fazer o evangelho, ou melhor, o evangelicalismo ganhar, com certeza você está muito longe daquilo que Deus quer que você faça. Porque existe um alvo e um objetivo quando a gente defende a nossa fé, e ela é importante. Estevão estava defendendo aquilo que ele cria. Com qual objetivo, Wanda? Para ver se alguém chegava ao conhecimento de Cristo assim como ele chegou. Esse é o objetivo. Nós anunciamos um Cristo, nós falamos da nossa fé, para ver se alguém é tocado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje a minha oração é: Deus, tu sabes que eu não sou nada, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, faz aquilo que eu não sou capaz de fazer. E, às vezes, um argumento meia boca é o suficiente para uma pessoa de nível intelectual altíssimo alcançar a graça plena do Senhor. Porque não tem a ver comigo, nem com você. Tem a ver com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas não se nega. Não fuja da tua responsabilidade do mundo de fazer o teu Senhor ser conhecido. Na defesa da sua fé, não mata ninguém não, tá? Se necessário, morra. Porque não defendemos a nossa fé matando pessoas. Nós defendemos a nossa fé, se necessário, morrendo pelas pessoas. Morrendo, e a gente vai ver que isso foi realidade da vida de Estevão. Amém, irmãos? Esse foi o segundo ensinamento, então. Terceiro ensinamento para a gente. Abra lá, do verso 11 ao verso 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para a gente. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Estevão ensina para a gente que a gente precisa se preparar para sofrer oposições, perseguições pelo nome de Jesus. Nunca foi diferente. Sempre foi assim. Foi com o próprio Cristo. Vamos lá. Ajuda a gente, painel. João 15. Abra sua Bíblia lá. E se você puder, marque esse versículo aí em nome de Jesus para ser amparo para a sua vida quando você precisar. João 15, do verso 18 ao verso 20. Não há engano, não há mentira no nosso discurso, no discurso dessa fé que nós cremos. Nós padeceremos perseguição se vivermos o Evangelho do Senhor, e Jesus já falava sobre isso, verso 18, capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus não enganou ninguém. Todos os que quiseram seguir a Jesus estavam conscientes, tinham em sua vida, em sua caminhada, a certeza de que em algum momento padeceria algum tipo de perseguição. Além de Jesus, Paulo, lá em 2 Timóteo 3,12, vai dizer também isso. Vai convocar Timóteo à mesma realidade. Obrigada, painel. 2 Timóteo 3,12. Segunda Timóteo diz assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Irmãos, não há engano em nosso meio. Só é enganado quem quer. Toda vez que eu vou dar aula para o discipulado, eu falo para o pessoal, pergunto, já disseram para vocês onde vocês se enfiaram? Aí eles ficam meio assim. Ainda bem que o Romão nunca está lá nessa hora, porque senão ele ia me pegar. Porque tem que mandar real. A gente vai sofrer oposição. A gente está falando de uma palavra, a gente está falando de uma mensagem que é na contramão do mundo. Você acha que o quê? Que o mundo vai te abraçar? Claro que você vai sofrer perseguição. Inclusive mentiras a seu respeito. Vão falar mentiras a seu respeito, sim. Mas como você vai reagir a isso? A grande questão é como a gente reage àquilo que fazem com a gente. E Jesus vai ensinar para a gente o que deve fazer. Meu irmão, te tacaram pedra, você vai pegar a pedra e tacar de volta nele? Não. Pega essa pedra aí que tacaram em você em nome de Jesus e faz altar para mim. Faz altar de adoração a mim. Vem orar nesse altar em nome de Jesus e coloca nesse altar a vida dessa pessoa que te perseguiu aí, que te feriu. Fala o nome dela para mim. Deus vai falar para a gente. Fala o nome dela para mim. Que eu vou lá e vou incomodar ela. Que eu vou salvar ela em nome de Jesus. Por causa da sua oração. Por causa da sua oração. Porque aqueles que te perseguem precisam estar na sua boca sendo anunciados para Deus. Para que Deus possa saber o nome dele. O nome dela e possa visitá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se prepare para sofrer perseguição. E aí Paulo não está contente, né? Lá no capítulo 2, verso 3, ele fala para Timóteo assim: Timóteo, sofre comigo as aflições do evangelho. Se engana não, Timóteo. Tem muita aflição nesse evangelho aí. Sofre comigo, vem, faz companhia aí, por favor. Estou precisando de ajuda, de suporte. Me ajuda aí, Timóteo. Bora. E deixa eu correr aqui que meu tempo está indo embora. Esse foi o terceiro ensinamento. Quarto ensinamento. Vamos lá para o capítulo 7. Atos 7. Atos 7, versos 51 ao 53. Estevão vai dizer, ele já na verdade já está fazendo um discurso que é muito longo, é um dos discursos mais longos da Bíblia, e é uma defesa da sua fé, indo lá de trás, um conhecedor da Bíblia, trazendo toda a trajetória do povo de Israel, aquilo que esse povo fez, como esse povo se desviou de Deus, e ele vai falar: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeis a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Não abra mão de ser quem você foi chamado para ser, em nome de Jesus. Fala aquilo que você tem que falar, faça aquilo que você tem que fazer em nome de Jesus. Não abra mão de ser aquilo que Deus chamou você para ser, não abra mão daquilo que Deus chamou você para fazer. Se você tem um chamado profético na sua vida, chamado de denúncia, ontem eu estava conversando com o pastor Léo Rocha, sobre isso, desse chamado profético que ele estava falando que ele se sente impelido a manifestar. E qual é o crente que não tem esse chamado, afinal de contas, em nome de Jesus? Qual é o crente que vê uma injustiça e que não age para que seja feita justiça naquele lugar?
E às vezes, por eu estar falando assim, você acha que é uma coisa grandiosa que eu estou falando. Talvez você pense em grandes figuras aí e fale assim, não, mas eu não tenho a capacidade de ser como essas grandes figuras. E aí você vai pensar em alguns nomes e não vai chegar a esse lugar. Mas eu estou falando de coisas básicas. Eu estou falando de repente, você separar uma briga na rua. Esse negócio tem acontecido frequentemente comigo. Ore por mim, meus irmãos, que eu tenho só 1,56 m, tá? Eu tenho entrado de verdade, literalmente, na frente. E não é de mulher, não. Esse que é sinistro. Palavra feia, né? Sinistro. Mas nós somos promotores de justiça nesse mundo. E Deus tem nos levantado para isso, tem nos mostrado que é com a gente. Mas esse chamado não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Se você for lá na história de Isaías, pegar o capítulo 6 de Isaías, e é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, o chamado de Isaías. Esse primeiro momento do chamado de Isaías é lindo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele vê a glória de Deus. Mas eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios, os meus olhos viram o rei. Mas o anjo vem, toca na boca e tira o pecado, a iniquidade foi tirada. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Oh Deus, aqui, olha, eu aqui, fui curado, fui sarado, fui transformado. Me usa. Aí você fala assim, olha só, um homem foi usado para a glória de Deus, servo de Deus. Deus usou muito ele? Sim, usou. Mas desde o início Deus fala para ele, olha só, você vai falar, as pessoas não vão ouvir você. Você vai fazer, as pessoas não vão entender o que você está fazendo. Quem quer receber um chamado desse jeito do Senhor, gente? Tudo que você fizer, Wanda, vai dar certo não, tá? Não faz sentido. Mas faça. Não abra mão de fazer aquilo para o qual você foi chamada para fazer. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Está fazendo isso comigo, o Senhor não gosta de mim, não? Gosto. Mas a glória é minha, não é sua. A glória é minha. A glória, a força é do Senhor, não é minha. Deus não é glorificado do jeito que eu acho que Ele é. Ele é do jeito que Ele quiser. E por isso que a gente fica muito confuso. Estevão sabia que o seu testemunho, a sua defesa, iriam levá-lo à morte. Era a morte certa. Martin Luther King sabia que ia morrer. A gente teve a oportunidade de ver um musical a respeito da vida de Martin Luther King. E o cara pressentiu a sua morte, gente. Ele sabia que ia morrer. Meu Deus, meu horário já foi. Culpa do Newton e do Romão. Mas ele não desistiu do seu chamado, da sua vocação. E aí eu quero fechar, então, no quinto ponto. Pode subir, Betânia, louvor. Desses 5 ensinamentos, esteja você também pronto para morrer, para a glória de Deus. Estevão morre. E uma das coisas lindas, quando ele está prestes a morrer, a ser assassinado, e de uma forma muito cruel, apedrejamento, ele vê Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava em pé ao lado de Deus. Ele vê o céu aberto. Ele vê Cristo. Eu sou muito fã da história dos mártires. Pessoas que morrem por causa da sua fé. Tem um livro chamado Mártires do Coliseu Romano. E eu gosto demais de ver pessoas, elas sabem que vão morrer, mas elas não negam a sua fé. Loucos por Jesus, heróis da fé, torturado por amor a Cristo. Essa temática me cativa. Não sei, eu tenho uma inclinação para isso. Eu gosto disso. Porque essas pessoas são uma inspiração poderosa para a minha vida. E quando eu ouço essas histórias, eu quero também. Senhor, não morrer, tomara que não morra, né? Não é isso. Porque, na verdade, se alguém quer morrer como mártir, alguém já disse, então viva como mártir. Eu quero é viver a vida de Deus. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja.
para que Cristo seja glorificado, seja honrado, para que Deus seja glorificado. Entenda, meu irmão, esse fato na história bíblica foi muito triste. Por causa disso, houve aquela perseguição, mas a perseguição foi importante e necessária para a expansão do evangelho. E às vezes, na nossa morte, há salvação para quem está próximo de nós. Alguém já falou que o sangue do cristão é semente. Você já ouviu isso por aí? Quando os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos, todo mundo ficava atemorizado e não conseguia entender por que eles continuavam crescendo. Era porque o sangue deles era semente. Se você voltar no texto, lá no verso 58, capítulo 7, verso 58, a Bíblia vai falar de Saulo, que estava lá no apedrejamento de Estevão. No capítulo 8, verso 1, diz que ele consentiu na morte de Estevão. Só que esse cara foi alcançado pelo poder de Deus, meu irmão, minha irmã. O exemplo de Estevão, o exemplo de tantos outros, assim como a visitação do Espírito, transformou a vida desse homem. Esteja pronto para morrer, se necessário for, para que outros possam alcançar a salvação do Senhor. Na sua casa, no trabalho, no dia a dia, ao derredor. O Juliano Som, que é um cantor, tem uma música, acho que é uma música, uma ministração, que ele fala assim: para que outros possam viver, vale a pena morrer. E aí esse Paulo, que é alcançado pelo poder de Deus, é o último versículo que a gente vai ler, painel, para fechar, por favor. No próprio livro de Atos, que em algum momento a gente vai chegar, capítulo 20, verso 24, fala um dos versículos mais lindos e mais memoráveis da Bíblia. Atos 20, 24. Olha só quem está falando. É alguém que foi alcançado pela graça de Jesus, que era perseguidor antes. Talvez o seu perseguidor no futuro diga isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, faça o que você foi consagrado a fazer. Faça da melhor maneira que você puder. Esteja preparado para responder a respeito da sua fé, por que você crê do jeito que você crê. Esteja preparado também para sofrer perseguições, porque você crê, porque você ama Jesus. Não revide, mas não abra mão daquilo que você foi chamado a fazer, daquilo que você foi chamado a ser, mesmo que para isso você precise morrer. Porque se você fizer tudo isso, talvez um dia a gente esteja pregando a respeito da sua vida aqui, para que seja inspiração na vida de tantos outros, para que o nosso Deus seja glorificado em nome de Jesus. Coloque em pé. Vamos adorá-lo.